Que Peppa Pig é um dos maiores sucessos dos desenhos animados, você com certeza já sabia. Sim, por favor. Com mais de 300 episódios, a porquinha se tornou um fenômeno no mundo todo. Eu sou a Peppa. Mas você já notou que existem várias coisas estranhas e sem sentido no universo dela que não tem nenhuma resposta até os dias de hoje? Mesmo com centenas de episódios e passando na televisão há mais de 20 anos, o tempo no desenho não passa de jeito nenhum. A verdade é que a Peppa já deveria ter 20 anos se fosse levar em conta o nosso calendário desde que a primeira temporada estreou. Uma das formas de perceber isso são os episódios de Natal. E pelas nossas contas já se passaram 6, mas a Peppa continua a ter 4 anos de idade. É quase como se ela, a família e todos os outros personagens estivessem presos em um nó temporal infinito, onde todos ficam com a mesma idade para sempre. A gente sabe que os personagens envelhecem, porque no episódio futuro dá pra ver que tanto a Peppa quanto a Suzy já estão adultas ao lado dos seus amigos. Então a única dúvida que resta é: quantos anos levam para um filhote se tornar adulto? Você vai ver essas e muitas outras perguntas no vídeo de hoje. Se prepare e pega a sua pipoca. Tá começando mais um Teen Videos. Pra falar da próxima coisa estranha, eu tenho uma pergunta pra você. Você conhece a tabuada do 2? Eu aposto que sim. Eu proponho a gente a fazer uma continha. Mas calma, eu prometo que é muito fácil. Se a Peppa é uma e os pais dela são 2, quantos são os vovôs e quantas são as vovós Pig? É muito simples, né? É claro que a Peppa tem 4, sendo os pais da mamãe Pig, que a gente já conhece muito bem, e os pais do papai Pig, que até agora nunca apareceram. Esse é um grande mistério porque ninguém sabe onde eles estão. A Peppa e o George só têm contato com os seus avós maternos e isso é uma coisa que deveria ter uma resposta. Talvez eles morem em outra cidade e tomara mesmo que seja isso. Todo mundo sabe que no universo da Peppa Pig algo mais incomum que uma batata falante é a existência de seres humanos, tanto que apenas 3 pessoas apareceram até agora. Um deles é justamente o Senhor Pirata, que pro ponto de vista dos personagens deveria ser alguém estranho. Ele, que vamos chamar de Barba Ruiva, aparece andando pelas redondezas da cidade. E um dos episódios é o Delegacia de Polícia, quando os policiais dizem que existe um tesouro na seção de achados e perdidos, mas que ninguém nunca foi até lá para pegar o baú de moedas. Mas é claro, jamais um pirata entraria em um lugar cheio de policiais para pegar um tesouro. Uma coisa estranha é que esse marujo em especial parece que não sai da cidade da Peppa. É quase como se ele vivesse ali por perto. No episódio O Barco da Polícia, o Barba Ruiva finge não ser um pirata e esconde o tesouro. Ele consegue enganar os agentes da lei, mas mesmo já com o tesouro, ele continua nos arredores. Ou seja, alguma coisa esse espertinho tá querendo. Um dos grandes mistérios é sobre a família da melhor amiga da Peppa, a Suzy. A gente sabe que a ovelhinha é filha da mamãe ovelha, mas até hoje a gente nunca viu o seu pai. Certa vez sua mãe esvaziou um quarto e disse que a vovó iria morar ali. Então a filha pergunta se a partir daquele momento seriam 3 pessoas morando com elas. Então vamos ser 3 morando aqui em casa? Ou seja, o pai da Suzy não mora naquela casa. Por mais que existam vários tipos de famílias, o desenho geralmente segue a estrutura de papai, mamãe e filhos. Isso faz a gente pensar que ou a senhora ovelha é divorciada do marido, ou infelizmente ela é viúva. Nunca teve uma resposta para isso. Mas o que você acha? Agora outra pergunta que eu tenho é: por que existe um crocodilo no universo da Peppa? Esse tipo de animal é um réptil e todos os outros personagens são mamíferos. Isso me faz pensar sobre qual exatamente é a dieta da senhora crocodilo. E onde estão os outros? Que medo! Talvez ela esteja só esperando algum desatento cair na água. Cuidado, Peppa Pig! E você? Confiaria em um crocodilo vivendo na sua cidade? Então comenta a hashtag confio pra gente ficar sabendo que você é corajosa. Se já não bastasse répteis perigosos, também existe a possibilidade de todos os papais da cidade estarem confiando a educação dos seus filhos a uma vampira. Eu sei que você já ouviu falar dessa teoria, mas isso é muito sério. A Madame Gazelle é muito suspeita. Pra começar, o fato dela ter sido a professora dos pais de todos os filhotes é muito estranho. E ela ter plantado uma árvore do lado da própria casa e ela ter crescido é muito suspeito também.
porque você sabe que árvores demoram décadas para ficarem tão grandes. E, gente, ela não tem reflexo no espelho. Sabe quem mais não enxerga diante de um? O Drácula. Você conversa com os legumes que você deveria comer? Ou você nem come legumes? Eu, por exemplo, vivo dizendo pra cenoura se valorizar mais, porque o coelho da Páscoa prefere chocolate. Agora, dois legumes que deveriam responder algumas perguntas são o Senhor Batata e o Super Batata. Como assim eles existem? Eu até acredito na porquinha falante, mas uma batata? Olha, existe uma coisa chamada esquecendo a realidade. É quando um fã só aceita que porcos, ovelhas e coelhos falem e dirijam carros. É o mesmo que fazer de conta. Mas eu não sei vocês. Eu não consigo acreditar em batatas que cantam e voam. Você sabia que o Super Batata tem uma supervisão vegetal? Isso nem faz sentido. Todo fã sabe que a Dona Coelho é a maior empresária do universo e que provavelmente tem um superpoder de fazer clones de si mesma. Ela nem tenta esconder isso. Mas quando a protagonista e sua família saem de férias em Paris, eles encontram com ela vendendo lembrancinhas em uma banca. Quando a mãe da protagonista questiona se ela tem um emprego na França, a vendedora afirma que na verdade ela é Mademoiselle Lapin, que é a tradução do nome em francês. Vamos fingir só por um momento que isso é mesmo verdade e que a Dona Coelha não tá brincando com a Mamãe Pig. O simples fato de existir uma personagem que consegue manter todos esses empregos em diversos lugares é de fato muito estranho. Agora a gente tem uma ótima notícia pra você que de fato é fã da porquinha rosa mais famosa do mundo dos desenhos. Te apresentamos um canal onde você consegue encontrar absolutamente tudo sobre a Peppa, a família Pig e todos os seus amigos e parentes. Não perca tempo, se inscreva agora no link que tá na descrição ou aponte sua câmera pro QR Code na tela. Te espero lá, hein? Falando nos negócios estranhos da Dona Coelha, você já percebeu que, na verdade, todos os personagens vestem o mesmo modelo de sapato? Todo mundo tem um par de sapatos pretos, mas a Dona Coelha tem uma loja que vende muitos tipos diferentes. Assiste a cena do episódio Sapatos Novos. Na prateleira dá pra ver uma diversidade de modelos que ninguém nunca compra. Não. Ele tem toda a razão. Na verdade, a Peppa já na primeira temporada chega a comprar um par de sapatos vermelhos, mas de lá pra cá ela continua utilizando o mesmo de sempre. E é muito estranho que ela tenha outro modelo diferente, mas nunca utiliza. Outra coisa estranha é o fato da família da Peppa parecer ser vegana ou vegetariana. Tá certo que em um desenho super fantasioso como esse, a alimentação dos personagens não precisa seguir a lógica do mundo real, mas os porcos são conhecidos por comerem de tudo, menos os da família da Peppa. Se você lembrar em supermercado, vai ver que todos os itens que a família coloca na lista são frutas e legumes. Será que a Peppa não come carne? Ou ainda pior, no episódio do piquenique dá pra ver um queijo entre a comida, ou seja, derivados do leite. Mas espera, não é a vaca que dá leite? O que a dona vaca faz nas horas vagas, hein? Se a família da Peppa é vegetariana ou não, isso a gente não sabe. Mas tomara que o Senhor Lobo seja. Uma coisa muito estranha é o fato dele ficar perguntando pro Papai Pig do que a casa é feita, só pra saber se dá pra soprar ou derrubar as paredes. É quase como se os lobos quisessem comer a família de porquinhos. Será que ele sabe onde tá o pai da Suzy Ovelha? Tomara que não. Me responde uma coisa, por que todos os personagens chamam o papai e a mamãe Pig de papai e mamãe? Isso é realmente muito estranho e acontece em todos os episódios. Tá certo que um dos maiores mistérios é o nome verdadeiro desses personagens, mas ainda assim é bastante esquisito que até os mais velhos, tipo a vampirona da Madame Gazela, chame os dois dessa forma. Será que na verdade o nome deles é de fato papai e mamãe? É esquisito que só as crianças tenham nomes próprios, porque se for assim, talvez a Peppa seja a Senhora Pig quando ela crescer. Existem dois filhotes no universo da Peppa que são o perfeito oposto um do outro. Eu tô falando do George, que é o irmão mais novo, e o Edmund, que é da família da Emily Elefante. O porquinho tem a mesma idade que o pequeno elefante, mas o Edmund já consegue se comunicar muito bem e até conhece bastante de ciências, mas o George mal consegue falar direito, sendo a palavra que ele mais diz dinossauro. Eu até entendo que as pessoas amadurecem em tempos diferentes, mas os dois personagens estudam na mesma sala de aula e têm as mesmas lições. Por que essa diferença toda?
é bem estranha. Por fim, a última cena esquisita da Peppa acontece no episódio de Férias na Itália, onde o Papai Pig vai até o local onde alugam carros e estranhamente tentam vender ovos pra ele. Mas como assim? Eles alugam carros e vendem ovos nas horas vagas? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!